Olá pessoal do Me Salva, então dando início à nossa série de aulas de logaritmos, nessa aula a gente vai fazer uma pergunta bem interessante, né? Por que logaritmos? Por que alguém inventou os logaritmos? O que é isso? De onde é que vem? Vamos entender. Então olha só, eu trouxe aqui para vocês um probleminha que vai nos ajudar a entender por que se desenvolveu os logaritmos. Então olha só, o problema diz o seguinte: em um certo país, a população cresce a uma taxa de 3% ao ano. Se a taxa permanecer a mesma, em quantos anos a população irá dobrar? Tá, então olha só. Primeira coisa para a gente resolver esse problema. Esse problema é um problema bem prático, tá? Um problema bem agradável e legal de a gente resolver. Então o que a gente vai ter? No início, nós vamos ter uma população zero, certo? Uma população inicial. No final, o que a gente vai ter? No final, a gente vai ter uma população X, certo? E o que a gente quer saber? A gente quer saber quando que a população inicial vai dobrar. Então, o que a gente quer saber aqui, basicamente, é simplesmente quando que a população final vai ser igual a 2 vezes a população inicial, certo, gente? Então, isso aqui é o que a gente quer saber. Tá? Quando que a população final vai ser igual a 2 vezes a nossa população inicial. Agora vamos começar a desenvolver um pouquinho. Bom, isso daqui, que essa população cresce em uma taxa de 3% ao ano, certo? Então vamos pensar aqui. No primeiro ano, no início, vamos colocar aqui assim, né? No início, a gente tem o quê? A gente tem uma população P0. Isso daqui vai crescer no primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano, quarto ano, até lá o nosso ano X, que vai ser o ano final. Como é que a gente faz uma taxa de crescimento de 3%? Bom, nós temos 100%, tá? Que é a nossa população inicial. Nós vamos adicionar o quê? 3% a cada ano. Então, nós vamos ficar com 103%. 103%, como é que a gente escreve isso? A gente vai escrever 103 dividido por 100. E agora o que a gente tem? Nós vamos ter 1,03, que é o jeito mais sucinto de a gente escrever isso daqui. Então, olha só. No nosso início, a gente tem uma população zero. Depois nós temos o quê? Nós temos uma população zero que cresceu 3%. Mas já tem a população inicial, então a gente tem que colocar o 100% que já tinha, mais os 3%. Ou seja, a gente multiplica por 1,03. Tranquilo? Isso daqui é o conteúdo de porcentagem, né? Calma, esse logaritmo não é tão difícil, tá? Isso aqui é para a gente chegar no problema que a gente quer resolver, demonstrar, né, o que é os logaritmos. Depois que a gente chegou nesse problema inicial aqui, incidiu 3% de taxa de crescimento do primeiro ano, no segundo ano nós vamos fazer o quê? Pegar toda a população que tinha antes e crescer 1,03 de novo, certo? Então tá aqui, nós vamos ficar com P0 que multiplica 1,03 ao quadrado. Faltou espaço aqui, né? Então olha só, basicamente o que vai ficar? No terceiro ano vai ficar 1,03 ao cubo. Cada vez que a gente for multiplicando de novo, vai aumentar aqui uma unidade no expoente. Ao longo de x anos, nós vamos ficar com o quê? Nós vamos ficar com P0, que multiplica 1,03 elevado a qual? X anos. A gente não sabe quantos anos ainda isso aqui vai levar para se desenvolver, certo? Então, olha só. A gente tem aqui, esse valor aqui é o final, né? É o valor final da nossa população, que é o que a gente quer encontrar. P0, que multiplica 1,03 elevado na x. Isso daqui é o número de anos que vai levar para chegar até o dobro da população. Então, o que a gente encontrou aqui, gente? Nós encontramos uma equaçãozinha. P0, que multiplica 1,03 elevado na x, isso daqui é o resultado do tempo, né? Quanto que vai levar para dobrar a população. E nós sabemos que a população final é 2 vezes a população inicial, que é o que a gente quer encontrar. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos dizer que 2 vezes a população inicial é igual à população inicial,
que multiplica 1,03 elevado na x. Cortando os dois p0, nós chegamos em quê? Nós chegamos que 1,03 elevado na x é igual a 2. E aqui, gente, chegou justamente o que eu queria mostrar para vocês. Esse é o real problema que nós temos. Como que a gente resolve isso? Não tem como, né? A gente não tem nenhuma operação básica que a gente possa fazer do mundo das exponenciais que resolva essa equação. Por quê? 1,03 elevado na x igual a 2. Nós não podemos reduzir a mesma base dos dois lados, vocês concordam? Bom, como que a gente resolve isso daqui? Isso daqui a gente resolve criando uma coisinha que é os logaritmos. Então, o que a gente vai dizer? Nós temos aqui 1,03 elevado na x, que isso daqui é igual a 2. Eu vou explicar bem direitinho para vocês o que é o logaritmo na próxima aula, na definição. Mas isso é para vocês entenderem de onde é que nasce. Nossa missão é resolver isso daqui. Nós precisamos de um outro jeito para escrever essa coisa. E aí os caras inventaram esse negócio que se chama logaritmo. E a gente vai dizer simplesmente o quê? Que 1,03 igual a... 1,03 que está aqui, que é a base da nossa exponencial, vai ser elevado nesse valor x e o resultado vai ser 2. Aqui está, gente, o nosso logaritmo, que é basicamente uma nova forma de escrever a mesma coisa, certo? Então, nós temos duas formas para escrever a mesma coisa, e com isso, com base nas tabelas de logaritmos, todas essas questões que a gente vai ver, a gente consegue resolver um exercício como esse, tá? Então, gente, resumindo aqui, por que a gente cria os logaritmos? Porque a gente não consegue resolver um problema real, certo? A gente tem aqui uma equação que a gente não consegue resolver e por isso se cria uma nova forma de representar essa equação e assim conseguir resolver o problema. Nessa série de aulas de logaritmos, nós vamos ver toda a definição de logaritmos, as propriedades e muitos exercícios, tá? Para mostrar para vocês como o logaritmo pode ser fácil e vocês podem acertar todas as questões que quiserem, certo? Na aula em sequência a gente assiste então a definição de logaritmos. Muito obrigado e até logo!